Quarta-feira, 25 de janeiro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Polícia Federal abre inquérito para apurar suspeitas de genocídio, a omissão de agentes públicos e os danos ambientais na terra Yanomami. Diferentes frentes para saber quem são os responsáveis pela crise sanitária e humanitária na região. Após atos extremistas do dia 8 de janeiro, esquema de segurança para a reabertura do Congresso e do Supremo Tribunal Federal será o maior desde a redemocratização. Interventor federal adia entrega de relatório com raio-x dos ataques à Praça dos Três Poderes. E Distrito Federal anuncia novo secretário de Segurança Pública. Em meio à desconfiança com as Forças Armadas, o governo federal anuncia nova leva de afastamento de militares que atuavam na vice-presidência e no Gabinete de Segurança Institucional. No Uruguai, presidente Lula sai em defesa do Mercosul depois que o vizinho anunciou o acordo bilateral com a China, visto como ameaça aos integrantes do bloco. No maior movimento de ajuda militar, a Alemanha e Estados Unidos anunciam o envio de tanques de guerra mais modernos e sofisticados para a Ucrânia. Olá, boa noite. Recebemos hoje o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, e o historiador e youtuber Marco Antônio Villa. Participe com comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Villa. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Pondé. Boa noite. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a suspeita de crime de genocídio contra o povo Yanomami, que vive uma crise humanitária. Já o plenário do Tribunal de Contas da União determinou por unanimidade a instalação de uma auditoria para saber como foram gastos R$1,5 bilhão destinados aos indígenas durante o governo de Jair Bolsonaro. A determinação de auditar os gastos feitos pela gestão passada partiu do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. No despacho, ele afirma que apenas em 2021 foram empenhados recursos públicos para os indígenas no valor de R$1,5 bilhão, sendo pagos efetivamente mais de R$1,4 bilhão. Considerou um montante expressivo e determinou à Secretaria-Geral de Controle Externo que realize imediatamente uma auditoria para avaliar as causas da vulnerabilidade dos Yanomami. A crise vivida pelos indígenas também será alvo de um inquérito da Polícia Federal, aberto nesta quarta-feira a pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino. A suspeita é de crime de genocídio. No ofício encaminhado pelo Ministério ao diretor-geral da Polícia Federal, Dino justifica que o governo de Jair Bolsonaro tinha conhecimento da situação dos indígenas, que vivem um cenário de mortes por desnutrição e de doenças tratáveis, sem acesso aos serviços de saúde. O ministro relata ainda desvio de verba na compra de remédios e de vacinas, levando a um desmonte intencional contra esse povo. O ex-vice-procurador-geral da República, Luciano Maris, explica como esses crimes, combinados à presença massiva de garimpeiros em reservas indígenas, têm como consequência o genocídio. Uma das possibilidades é a de submeter intencionalmente um grupo étnico a condições de existência que comprometa sua própria subsistência. O grande drama da situação do genocídio contra os índios Yanomami é que o garimpeiro especificamente processado e condenado é um peão na peça principal, que é exatamente a omissão governamental dos governos estaduais, locais e de um governo federal, porque é sua a responsabilidade pelo Ministério da Justiça de ter uma atuação de prevenção e proteção dos bens indígenas. Uma das recomendações de especialistas para coibir o avanço do garimpo em terras indígenas é a instalação de 3 bases de proteção etnoambiental, que poderiam ser úteis na fiscalização de terras e rios. A intenção agora dos procuradores é, com o novo governo, chegar a um acordo de um plano de ação para que o combate ao garimpo seja permanente. Já um plano bastante robusto e agora basta colocar em execução a partir da vontade política do governo federal, é o que o Ministério Público espera. Não mais esse plano baseado em ciclos operacionais muito curtos que a gente já viu que não tem nenhum impacto, né?
Vila, quem precisa ser convencido que de fato houve crimes? A PGR vai funcionar dessa vez ou a decisão ficará para o Tribunal Penal Internacional? Não, eu acho que pode ser que vá à Haia, tudo bem, é possível, mas a questão interna da justiça brasileira, isso com certeza vai. Agora, vai ter uma discussão jurídica, creio, se é genocídio no sentido jurídico ou não. Independente se foi ou não genocídio, é uma tremenda tragédia que ocorreu e que está ocorrendo. E que tenha a complacência do governo federal de então, né? Ou seja, do governo Jair Bolsonaro e do governo estadual. É bom lembrar também que foi citado na reportagem do TCU, o senhor Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, tem uma ONG de origem religiosa que chegou a receber 800 milhões de reais. Quer dizer, dinheiro foi para lá. Para onde foi parar esse dinheiro? Certamente não chegou aos indígenas, tendo em vista a situação famélica que eles vivem, os que morreram, transmissão de doença, etc, etc. A ação do garimpo, quem é que autorizou? O general Heleno disse que autorizou, né? Segundo o que saiu na imprensa. Então, tem de investigar todos os responsáveis e todos os responsáveis têm de ser levados à justiça e aqueles que forem efetivamente culpados, acho que tem de ser um exemplo o que está acontecendo, eu espero usar logo o verbo no passado, o que aconteceu na região Yanomami. Não é possível que isso tenha acontecido num país como o nosso, em que, inclusive, a própria Constituição tem lá o direito às reservas indígenas. A Constituição de 88 é a primeira a deixar isso registrado. Agora, Pondé, quanto essa crise revela também um aspecto racista de parte da sociedade brasileira com os índios? Eu acho que grande parte da sociedade brasileira não pensa nos índios, nem lembra que eles existem, né? Não sei se a gente pode dizer que essa grande parte da sociedade brasileira é, digamos assim, positivamente racista contra os índios. Acho que nem lembra que eles existem, então, no sentido de que é indiferente ao sofrimento deles. Agora, eu acho que nessa história, a Amazônia, ela se transformou num palco de crime organizado. Sim. Assim, como bem disse a matéria, o garimpeiro é o peão que vai preso. Você tem, por exemplo, a imprensa tem publicado coisas do tipo, o ouro, grande parte do ouro negociado é ouro que veio do garimpo ilegal. E é negociado, e é vendido. Então, é claro que o governo Bolsonaro foi uma catástrofe, né? Mas a verdade é que a Amazônia tem sido entregue às moscas há muito tempo e se transformou num espaço de convergência criminal, todo mundo sabe. Espero que, nesse momento, com a vontade política do governo Lula, ele consiga melhorar um pouco a situação. Mas é um caso clássico. A Amazônia virou um território de crime organizado. E vai dar nisso. Estado, ONG evangélica. O que os evangélicos têm que ganhar dinheiro para converter? Dinheiro do Estado para converter os índios ao cristianismo? Isso é ridículo. E o interventor na segurança pública do Distrito Federal adiou a entrega do relatório ao Supremo Tribunal Federal com um raio-x dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. A justificativa foi o excesso de zelo. Hoje foi anunciado o nome do próximo secretário de Segurança Pública da capital federal. Delegado da Polícia Federal há mais de 20 anos, Sandro Avelar já comandou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal entre 2011 e 2014. Ele vai assumir o posto só no dia 1º de fevereiro, quando acaba a intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Ainda assim, já começou a tocar a transição da pasta. A decisão de adiantar o anúncio sobre quem será o novo secretário faz parte de uma estratégia de garantir a segurança de 2 grandes eventos que ocorrem já no início de fevereiro. Parlamentares eleitos tomam posse na quarta-feira que vem, mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal volta a ter sessões presenciais. A gente já pode iniciar o processo de transição com absoluta harmonia, absoluta cooperação, porque o nosso desafio é esse, é restabelecer o equilíbrio, a tranquilidade, a normalização nas forças de segurança do Distrito Federal. Nós teremos no dia 1º, um total monitoramento preventivo para que nunca mais a capital federal tenha
um cenário de guerra como nós vivemos. O esquema de segurança montado para o dia 1º tenta prevenir uma nova invasão.